Louvado seja o nome do Senhor. Quero pedir aos irmãos, por favor, que abram a vossa Bíblia no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 27. Somente esse versículo que nós vamos ler, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 27. Amém? Glória a Deus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Vamos ler de novo? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Glória a Deus. Podeis sentar, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos aqui mais uma vez, nesta manhã, reunidos aqui no nosso templo. Amém? Nesta igreja maravilhosa. Estamos aqui para, mais uma vez, sentarmos à mesa com o Senhor Jesus. Hoje é a Santa Ceia do Senhor. Estamos para renovar a nossa comunhão com Ele. Mas antes disso, vamos então receber aquilo que o Espírito Santo tem para nos ensinar nesta manhã, ou para nos trazer à memória, relembrar aquilo que nós já aprendemos, mas é bom sempre reforçar aquilo que nós já aprendemos, né? Um dia, com certeza já ouvimos falar desta palavra, e hoje nós vamos aqui ver 3 verdades que Jesus revela neste versículo. 3 verdades a respeito daqueles que pertencem a Ele. Amém? Nós não vamos demorar muito. E aqui nós vamos então dar o início. Vamos falar da primeira, que é quando Jesus fala: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Amém? A ovelha, ela reconhece a voz de quem? Do pastor. Amém? A ovelha, ela tem que reconhecer a voz do seu pastor. E as ovelhas, na cultura judaica, como funcionava isso? Havia vários rebanhos. E quando chegava a noite, os rebanhos se reuniam, né, no curral, mas ali cada rebanho pertencia a um pastor. Então, um pastor vinha com seu rebanho, guardava suas ovelhas ali, vinha outro também com seu rebanho, guardava, né, suas ovelhas, e assim era. E elas passavam a noite sendo guardadas pelo porteiro. O porteiro, então, pela manhã, quando o pastor chegava, aquele pastor, ele era reconhecido pelo porteiro, era autorizado para poder entrar naquele aprisco ali e pegar o seu rebanho e levar. Amém? Para o pasto. E aí, então, nós vimos aqui, nós vamos fazer uma leitura dentro desse capítulo mesmo, o que Jesus fala a respeito disso. O que Jesus fala a respeito disso? Diz aqui, no versículo 3, João 10, versículo 3, Jesus diz assim: para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama as suas próprias ovelhas, entendeu? Então, quer dizer, o pastor, ele chama a sua própria ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Versículo 4. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente dela e ela os segue, porque reconhece a voz dele. Dele quem? Do seu pastor. Versículo 5.
mas de modo nenhum seguirão o estranho. Pelo contrário, fugirão dele. Por quê? Porque não conhece a voz do estranho. Amém? Então aqui está explicando tudo. Jesus está falando aqui que quando chega, o pastor chega no meio do rebanho, ele grita: Renata! Amém? Cristiano! Ele vai gritar o nome de quem pertence. Você pertence a ele? Teu nome está com ele? O teu nome está na lista desse pastor? E aí então, vamos lá. Nós estamos tratando de quê, pastor? O que significa isso? Nós estamos tratando de discernimento espiritual. Discernir a voz do mestre, a voz do pastor. Nós precisamos discernir qual é a voz que está falando comigo. Que voz é essa que eu estou ouvindo? Que voz é essa que está me chamando? E para onde está me chamando? E para onde quer me levar essa voz, a voz desta pessoa? Para onde ela quer me levar? Então nós temos que identificar. Porque você vai ouvir a voz, se você não identificar que é a voz do seu pastor, você vai seguir esta voz, pensando que é a voz do seu pastor, você vai sair do rebanho, pensando que está seguindo o seu pastor, vai andar com ele, e quando você reparar que os caminhos que você está seguindo, esse pastor, essa voz que não pertence ao verdadeiro pastor, quando você perceber que os seus atos, que tudo que você está fazendo, está diferente daquele pastor que você um dia seguia, pode ser tarde demais. Então, o início de tudo, a primeira coisa que nós precisamos identificar na nossa vida para que possamos permanecer nesse rebanho, identifique a voz do seu pastor. Porque se você perder essa voz, se você perder o tom dessa voz, se você perder o sentido dessa voz, você vai seguir quem não é para ser seguido. Amém? Os irmãos estão entendendo? E aí então, diz aqui, a gente só ouve Jesus quando tem o quê? Temos intimidade com ele. Nós só podemos ouvir Jesus quando nós temos intimidade com ele. E vamos então ver aqui o seguinte. Isso vem como? Por palavra, oração e silêncio. Essa intimidade nós vamos crescendo através da palavra, da meditação, da leitura. Às vezes as pessoas querem ter intimidade com Deus, mas não lêem a palavra. Querem ter intimidade com Deus, mas não estudam a palavra. Às vezes as pessoas passam dias e não lêem um versículo. Irmãos, nós oramos, às vezes você pode até orar pela manhã. Mas não basta você só falar com Deus. Você precisa também ouvir Deus. Porque tem gente que só quer falar com Deus, mas não quer ouvir Deus. Então, quando eu oro, eu estou falando com Deus. Quando eu leio, eu estou recebendo as orientações de Deus, as instruções de Deus. Eu estou aprendendo como devo andar. Reforçando mais ainda, temos o Espírito Santo de Deus, que também se manifesta através da nossa intimidade com Ele.
Porque tudo depende da nossa intimidade, o nosso relacionamento. E aqui então vamos ver o seguinte, que isso vem por palavra, oração, silêncio. Nós também precisamos, às vezes, estar o quê? Em silêncio, para poder ouvir a voz. Porque no barulho fica meio difícil. Trazendo, para o nosso dia a dia, você está no celular, para você ouvir alguém lá do outro lado, às vezes você está no centro da cidade, está na rua, em qualquer lugar fazendo barulho, você não vai ouvir quem está falando. De repente você vai ouvir, mas vai confundir a voz. Qualquer palavra que for dita no momento do barulho, você pode até confundir a palavra. Às vezes a pessoa está falando não, você vai entender sim. Ou está falando sim, você vai entender não. Então o barulho atrapalha. Movimentação agitada atrapalha. E aí nós vimos aqui o seguinte, que a ovelha de Jesus não só ouve o som da sua voz, mas sim crer no que ele fala. Por que isso, pastor? Porque no contexto, nós vamos ler aqui um versículo que nós vamos entender. Que Jesus fala, as minhas ovelhas são aquelas que ouvem a minha voz. Jesus estava falando a respeito do pastor, do relacionamento do pastor com as ovelhas. E Jesus então estava falando do seu relacionamento com as ovelhas, falando que ele também era a porta, que abria para as ovelhas. Mas os homens que estavam ali não estavam compreendendo, não estavam entendendo. Mas por que não estavam entendendo? Porque coração fechado. Entendeu? Coração fechado, obstinação. Todas essas coisas impedem de você entender o que Deus está falando. Você pode até ouvir, mas não vai compreender. Você está ouvindo o pastor falar, pode às vezes não estar compreendendo. Uma coisa que talvez a criança está compreendendo e você não. Aí às vezes a gente fica assim, por que a pessoa chegou agora na igreja, está crescendo, está trabalhando, está fazendo tudo aquilo, porque ela está entendendo o que Deus está falando com ela. Às vezes você tem 20, 30 anos, até agora não alcançou o que Deus está falando. E aí então, no versículo 25, olha aqui o que Jesus fala, o que Jesus responde, porque aquelas autoridades, aqueles homens falaram para Jesus assim, para de ficar dando rodeio aí, fala logo, seja mais claro, olha aí, seja mais claro, fala de uma forma que a gente possa entender. Tem gente que está na igreja falando, Senhor, eu não estou compreendendo, fala mais claro. Aí, às vezes, chama o pastor, vai fazer uma pergunta que está na face, vai perguntar uma coisa que já está clara. Mas eu não estou entendendo porque você não está tendo intimidade com Deus. Talvez você está obstinado para ouvir uma resposta positiva de Deus e não está sendo a resposta que você está recebendo uma resposta negativa. Mas como você está obstinado, como você está cego, como você está com o coração, está na incredulidade, a incredulidade impede de nós entendermos o propósito de Deus, o que Deus está falando. Aí Jesus vai responder aqui, no versículo 25. Jesus respondeu, já falei, mas vocês não acreditam. Já falei, mas vocês não acreditam. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Mas vocês não creem, porque não são minhas. Os irmãos estão entendendo? Só quem vai entender são as ovelhas de Jesus. Jesus chega lá e grita o nome, ela vai entender porque é a sua ovelha.
É sua ovelha. O mundo não vai te entender mais porque você não pertence ao mundo. Porque você agora é ovelha de Cristo. Tem gente que é do mundo e quer que Cristo seja pastor dele. Não vai. Tem gente que ainda anda conforme o mundo e quer ouvir a voz de Cristo. Você só vai ouvir a voz de Cristo se você se tornar ovelha de Cristo. E se tornar ovelha de Cristo, tem que ouvir a sua voz. Mas o que é ouvir? Eu ouvi uma voz, ouvi a voz de Cristo. Mas é muito mais do que isso, ouvir a voz de Cristo. Ele colocou aqui, está bem claro. Vocês não creem, vocês não entendem, porque vocês não são minha ovelha. Ouvir é além de ouvir a voz, é crer, acreditar que Ele é a porta, que Ele é o bom pastor, que Ele é que dá vida, que Ele é Filho de Deus, que Ele ressuscita, que Ele morreu por nós e agora está à direita de Deus. É isso, ouvir a voz de Deus, é crer, acreditar, é se lançar para Ele, é abrir o coração para Ele. E aí então ele fala aqui, mas vocês não creem, porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Há várias vozes que falam alto mesmo, mas não dão paz. Há vozes que falam alto, que gritam nos nossos ouvidos, ou no nosso interior. Mas ela não traz paz para nós. E nem nos leva mais próximo de Deus. Mas são vozes que são fortes. São vozes que falam alto. A voz do mundo, a voz da carne, a voz do diabo, o medo. Todas essas coisas gritam, berram, tentando tirar a nossa atenção, chamar a nossa atenção. E eles falam, pegam pesado, o mundo pega pesado para fazer você olhar para ele e seguir ele. A sua carne pega pesado. São vozes que gritam para você. Eu estou aqui, eu estou te oferecendo. Jesus passou por isso. Lá no deserto, qual era a voz que estava gritando lá para ele? Mas ele rejeitou. Ele não aceitou. E é o que nós precisamos fazer quando o diabo grita. Fala mais alto. Amém? O barulho impede de ouvir. Salmo 46, 10 vai dizer assim, aquieta-se e saibam que eu sou Deus. O barulho, a agitação. E aí quando Deus fala, aquietai-vos, né? E sabeis que eu sou Deus. E quando você então começa a se acalmar, quando você começa a buscar, para você identificar a voz do Mestre. Você não precisa ver, mas você conhece por causa da intimidade. Eu estou falando aqui agora, estou me lembrando que uma época tinha um rapazinho que ele, na época era cego, não sei se ele ainda está vivo. Ele estudava aqui na Reverendo. Uma vez só, eu ajudei esse rapazinho a chegar no ponto do ônibus e pegar o ônibus. Ele morava ali perto da Pepsi, onde é a Igreja Batista. No outro dia, passou alguns dias, eu me aproximei dele. A primeira coisa que no primeiro dia eu falei meu nome para ele, me apresentei para ele. E quando no outro dia eu me aproximei dele e fui falar com ele,
Não falei quem eu era, mas ele falou o meu nome. Ô, Ricardo, tudo bem? Aquilo me chamou a atenção. Então, irmão, nós temos que ter essa intimidade também na parte espiritual com o nosso Deus. Quando você vê que não é a voz de Deus, você não escuta, você manda embora. Mas quando você vê, não, essa voz é de Deus, eu vou abraçar. Eu vou confiar, porque é Deus que está falando. Eu vou acreditar, porque é Deus que está falando. Porque às vezes você quer ouvir a voz de quem está vivendo o mesmo problema que você está vivendo. Você quer ouvir a voz de pessoas que estão com os mesmos problemas, mas identifica com você, porque você vive as mesmas coisas. E cada um vai contar suas experiências negativas, porque nenhum nem outro estão buscando a voz de Deus. Mas quando você vê uma pessoa que verdadeiramente tem experiência com Deus e segue a voz de Deus, é com isso que você também precisa aprender. E aí, Deus ele fala no silêncio, ele fala baixo, ele fala manso, assim como aconteceu com Elias, quando estava na caverna, passou terremoto, passou fogo, passou tudo, mas ele só foi ouvir quando viu aquela voz suave, aquela voz tranquila. É a voz do Senhor, é a voz de Deus. Vamos agora para a segunda verdade. A segunda verdade é: eu as conheço. E aí nós vamos ver o seguinte. Que esse conhecimento que Jesus fala é um conhecimento profundo. Que a palavra grega que é gnóstico. Não é isso, pastor? Estou falando certo? Amém? É um verbo grego do Novo Testamento que significa conhecer, saber e perceber. O termo indica um conhecimento relacional e profundo, construído por meio de experiência direta, intimidade e vivência. Amém? Então nós entendemos o seguinte, que o que Jesus estava falando, essa palavra conhecimento, ou seja, eu a conheço, Jesus estava falando das suas ovelhas que tinham intimidade com ele, suas ovelhas que viviam com ele, suas ovelhas que tinham experiência com ele. Esse conhecimento que Jesus estava falando, estava tratando, de pessoas que estavam tendo uma intimidade profunda com ele, um relacionamento profundo, vivia com ele. E nós precisamos viver, precisamos ter uma experiência, precisamos ter uma intimidade com Deus. O Salmo 139 diz assim: Senhor, tu me sonda e me conhece, sabe quando me assento e quando me levanto, de longe penetra os meus pensamentos. Ele conhece quando assento, quando me levanto, conhece os meus pensamentos, ele sonda todo o meu interior. O verdadeiro pastor conhece as suas ovelhas no seu interior. Antes que eu venha falar, ele já sabe o que vai sair da minha boca. Não tem como enganar o nosso pastor. Não tem como fingir diante do nosso pastor. Ninguém pode enganar o verdadeiro pastor. Ele conhece os pensamentos, ele conhece as intenções do coração, ele conhece tudo, ele sabe de tudo.
O pastor Ricardo, a pastora Clara, pastor Rui, a pastora Rafaela, pode ser passado para trás. Até quando Deus permitir, né? Porque Deus também é um Deus que revela. Ele toma conhecimento de tudo. A mentira roda aqui embaixo, mas Deus já está sabendo de tudo. Quando ele fala assim, chega, vou trazer à tona a verdade, acabou. Porque ele já está sabendo de tudo. Então não adianta, aproveitando até as criancinhas que estão aqui hoje, graças a Deus, as criancinhas estão aqui. Criancinha, não adianta mentir para papai e mamãe, porque Deus sabe de tudo, Deus conhece tudo. Mas eu acredito que essas crianças aqui estão sendo trabalhadas, graças a Deus. Né? A mentira não dura muito tempo na vida delas, não. Não dura, não. Papai e mamãe faz logo uma oração forte. Mentiu aqui, mamãe foi lá na cozinha, quando ela já volta, a verdade já está aparecendo. Não pode durar muito tempo. Mas é assim. Então ele conhece o nosso pensamento, conhece quando nós estamos demonstrando uma coisa no nosso interior a outra. Quando nós pensamos, às vezes, você fez, não, mas pensou. Quer ver uma coisa que acontecia muito comigo? Mas graças a Deus estou liberto disso. Não vou falar que estou me libertando, não, estou me liberto disso. Quando acontecia alguma coisa no trânsito, e que eu ficava nervoso, que eu acelerava o carro para ir atrás do camarada, a pastora falava assim, Ricardo, não faz isso. Não, mas eu não estou indo atrás dele, não. Eu só estou andando com o carro. Parece coisa de criança, né? Mas é sério, irmão. Mas a gente tem que ser liberto disso. Amém. Né? Mas você está fazendo... Não estou fazendo, não. Mas ia fazer. Né? Mas ia fazer. Então nós temos que ter esse cuidado. Porque Deus, Ele nos conhece, Ele sabe de tudo. Amém? Então, Ele revela, nós vamos ver aqui, no conhecimento pessoal. Conhecimento pessoal. Aqui em João capítulo, versículo 3, olha só, nós já lemos isso, nós vamos ler de novo. Diz aqui, para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem sua voz, ele chama a sua própria ovelha pelo nome e as conduz para fora. Ou seja, é uma revelação de intimidade. Jesus não nos vê apenas como uma multidão. Jesus não nos vê como uma multidão apenas. Ele vê você individualmente. Nós estamos aqui reunidos, olha só quanta gente. Mas Jesus sabe do que está passando na cabeça de cada um de vocês. Jesus sabe da necessidade de cada um. Ele conhece. Ele sabe quem toca nele. Se lembra da mulher do fluxo de sangue? Ele sabe quem toca nele, ó. Alguém tocou aqui, sentiu algo diferente. Mas pastor, ele perguntou. Sim, ele perguntou porque ele... Sabe por que ele pergunta? Porque ele quer que você se apresente. Jesus quer que você se apresente para ele. Ele poderia até falar, foi você. Mas ele sabia que aquela mulher precisava, né, de um tempo. E aí então, irmãos, revela aqui a intimidade. Ele conhece cada pessoa individualmente. E nós somos chamados pelo nome. E lá em Isaías, capítulo 43, versículo 1, vai dizer, mas agora assim diz o Senhor, que o criou, ó Jacó, olha aí, e que formou, ó Israel. Não tenha medo, porque eu o remi, e o chamei pelo seu nome. Irmão, ele conhece, ele sabe o nome de cada um. Você pode estar se escondendo lá, mas ele vai gritar teu nome.
Ele vai falar, fulano, vem cá, eu quero falar contigo. Não adianta. Mas isso é o quê? É o verdadeiro pastor. É o bom pastor. O pastor não chama, ei, vem, você aí. Não. Josiana, Vilma, é com você que está falando. Ele sabe. E aí ele vai falar o nome. Na multidão, Jesus vê você. Na multidão ele te vê. Ele olha para você. Por quê? Zaqueu, quando soube que Jesus ia passar, ele subiu numa árvore. Eu vou ficar aqui que eu vou ver o mestre passar, mas ele nem me conhece, nem sabe. Mas quando Jesus passou, Jesus parou, ele falou o quê? Oh, você aí, desce depressa, que hoje me convém pousar na sua casa. Foi assim que ele falou? Oh, sai, desce daí. Você, anãozinho, pequenininho, desce daí. Foi assim que ele falou? Não. Ele falou o quê? Desce depressa. Hoje me convém pousar na sua casa. Um monte de gente ali. Mas ele parou. Ele parou. Zaqueu, desce. Outra coisa também aqui, ele conhece a sua história. Quando ele estava falando com a mulher samaritana, naquele diálogo. Você falou, né, tem marido? Você já teve 5. E o que está contigo não é? Porque ele conhece a tua história. Jesus sabe o que é teu e o que não é teu. Às vezes a pessoa quer chegar na igreja com o que não é dela e achar que engana todo mundo. Esse aqui é meu. Essa aqui é minha. Né? A Vilma está fazendo assim, né? Mas é. Essa aqui é minha esposa. Esse aqui é meu esposo. Mas Jesus sabe que esse também que está contigo não é teu. E tem gente que faz campanha. Irmão, tem gente que faz campanha da rosa vermelha. Tem gente que faz campanha da vassoura. Tem gente que faz campanha de tudo. Mas o que está do lado da pessoa não é dela, mas está fazendo campanha. Porque o foco é fazer campanha. Mas Jesus fala aqui que ele quer ovelhas. Ele quer a ovelha que ouve. Ele quer a ovelha que segue ele. Ele quer a ovelha que ele possa conhecer. A nossa vida só muda através de intimidade e relacionamento com Deus. A nossa vida não pode ficar presa em campanha. Senão eu vou montar uma campanha aqui. Campanha do amasso de azeitona, que nem a pastora Rafaela pregou no domingo passado. Azeitona amassada. Então, irmãos, as pessoas fazem campanha, pedem oração, mas Jesus, ele quer ovelhas. Ele quer aquelas que possam ouvir a sua voz. Jesus não quer te conhecer num período de campanha. Jesus não quer te conhecer no período de 7 dias. Jesus não quer te conhecer no período de 21 dias de oração de Daniel. Jesus quer te conhecer para sempre, porque Jesus, ele quer levar você para morar com ele. Jesus, ele garante a eternidade para aquela ovelha que ouve a sua voz. Ele sabe aonde você estava antes de ter um encontro com ele. João 1,47. Jesus viu Natanael se aproximar e disse a respeito dele: eis aí um verdadeiro israelita, em quem não existe fingimento algum. Natanael perguntou a Jesus: de onde o Senhor me conhece? E aí? Da onde tu me conheces? Tu não sabe.
mas eu te vejo, eu conheço, sei quem você é, sei que não há fingimento em você. Olha aí, o verdadeiro conhecimento. Sei que não há fingimento em você, sei que há mentira em você, sei que há verdade em você, sei que você não rouba, sei que você não mata, eu sei que você também faz coisa, mas você precisa ser tratado. Eu ainda te amo. Irmão, Jesus está nos informando hoje que Ele nos conhece, que Ele sabe quem somos e que nós precisamos, então, cada vez mais permitir que Jesus venha nos conhecer na nossa intimidade com Ele. Não só ouvir a voz, mas é acreditar nas suas promessas, é acreditar no que Ele nos prometeu e crer que Ele conhece o nosso interior. As pessoas podem falar de você, mas a última palavra tem que ser daquele que te conhece. As pessoas podem julgar em você, mas a última palavra é daquele que conhece você. É aquele que te chama pelo nome. É aquele que carrega você no colo. É aquele que sabe o seu choro. É aquele que conhece a sua dor. É aquele que conhece o seu sofrimento. É aquele que sabe que você está rindo, mas por dentro você está se desmontando. Conhecimento que protege. Versículo 28. Conhecimento que protege. O verdadeiro pastor dá segurança e proteção. João 10, 28 diz assim: eu lhe dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Olha aí. Quem é que quer tirar você da mão desse pastor? Se você não permitir, ele também não vai largar você. Então, irmão, cuidado. Porque essa promessa de Cristo aqui, ela é segura enquanto nós estivermos tendo com Ele o quê? Um relacionamento. Enquanto nós estivermos ouvindo Ele e permitindo que Ele nos conheça. E aí Ele diz que ninguém vai tirar, ninguém vai perecer, ninguém vai ser destruído e ninguém vai tirar da mão dele. Você é dele. Ele assume esse compromisso de proteção, de guardar você. Quando o pastor sai com as ovelhas do aprisco, ele não deixa que nada de mal venha acontecer com ela. Ele está sempre ali fazendo o quê? Guardando, protegendo, livrando. Nós vamos ver isso aqui no Salmo 23. Salmo 23. Se ele me conhece, ele também me guarda. E eu estarei seguro na mão dele. E no Salmo 23 diz assim, versículo 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra, não temerei mal, porque tu estás. Esse é o pastor. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque tu estás comigo. Olha aí. Ele promete caminhar com você. Lá em Isaías, acho que 43 também vai dizer que você passa pelo fogo, pela água, pelo vento, por tudo. Mas nada vai acontecer com você, porque Deus está com você. Mas por quê, pastor? Porque você é a ovelha dele. Jesus falou, as minhas ovelhas, elas me pertencem. Elas são minhas. Para finalizar, a terceira verdade é, e elas me seguem. Seguir é movimento e obediência. Amém? Seguir é movimento e obediência. Caminhar. Esse é o movimento das ovelhas. Caminhar. Ir para onde o pastor vai
estar onde o pastor está, ser perseverante na caminhada. O pastor está na frente, está com cajado. Aonde o pastor vai, a ovelha vai atrás. Mas se tiver alguma ovelha distraída, o que acontece? Se ela não... O pastor está na frente, se ela estiver olhando assim, ela vai continuar vendo o pastor. Mas se ela abaixar a cabeça, olhar para outro lugar, ela vai acabar seguindo um outro passo, um outro caminho, um outro rumo. E vai começar a ouvir outras vozes. Assim acontece também na parte espiritual. Enquanto você estiver olhando para Jesus, você vai seguir os passos desse pastor Jesus, vai andar com ele, vai pisar onde ele pisa, vai fazer o que ele faz, vai estar onde ele está. E Jesus nos prometeu: aonde eu estiver, vocês estarão também comigo. Amém? Jesus nos prometeu isso. Eu vou para o Pai. E lá onde estiver, vocês também estarão comigo. A promessa do nosso pastor. E aí, então, quando a ovelha está olhando para o pastor, ela segue o pastor. Mas quando a ovelha para de olhar o pastor e começa a olhar os defeitos das outras ovelhas, quando a ovelha começa a virar e olhar as marcas, as sujeiras, uma cor diferente, no pelo das outras ovelhas, ela perde o rumo, ela deixa de olhar para o pastor e ela está sujeita a seguir outros caminhos. É o que está acontecendo com muitos crentes que estão mais preocupados com a vida das outras ovelhas, querem corrigir as outras ovelhas, querem limpar as outras ovelhas. Você não foi chamado para limpar ninguém, você não foi chamado para corrigir ninguém, você foi chamado para ser ovelha, ouvir, se deixar conhecer e seguir a Jesus. Mas quando a ovelha quer consertar outra ovelha, quer corrigir a outra ovelha, quer limpar a outra ovelha, às vezes quer até tirar a lã da outra ovelha, que não pertence. Isso é trabalho do pastor. É o pastor que faz. É o pastor que sabe o tempo de limpar a ovelha. É o pastor que sabe. Mas pastor, olha aqui, está aqui no nosso rebanho, mas olha como é que ela está. Aí o pastor vira e fala assim: toma conta da sua vida. E me segue. E aí está lá o rebanho, o pastor na frente, o rebanho andando, aí estirma uma ovelha. Ih! O que está acontecendo com você? Aqui, tem um negocinho aqui preso na... O rebanho vai, você fica. Você para. Segue o teu rumo. E deixa aquela ovelha que está com carrapicho, aquela ovelha que está suja, deixa que o pastor vai cuidar dela. Porque ela está suja, ela se jogou na lama, ela então, o pastor vai cuidar dela, porque se o rebanho seguir, você seguir com o rebanho, fica tranquilo. Porque também Jesus já nos ensinou que o pastor, quando ele faz a contagem e vê que está faltando uma, ele vai lá e busca. E procura a ovelha. E aí, irmãos, nós temos que deixa essa ovelhinha. Cuida de você. Cuidado para você não se sujar também. Cuidado para você não cair. Cuidado para você não se desviar. Amém, igreja? Amém. Então, como nós falamos aqui, a segurança do pastor. No Salmo 27, versículo 1, diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a minha fortaleza da minha vida. A quem temerei? Então esse pastor, ele nos transmite o quê? Segurança. Seguir é movimento, como eu falei, caminhar.
Seguir significa mudança de rumo. Mudança de rumo. Se você quer seguir a Jesus, quer continuar seguindo Jesus, muda o teu rumo. Anos atrás, nós éramos no mundo, seguindo o curso fazendo a vontade dos príncipes da trevas, como diz lá em Efésios 2. Mas agora, nós seguimos a quem? Jesus. Mudou o rumo. Conversão significa o quê? Abandonar os antigos estilos de vida, novos caminhos, abandonar os valores do mundo e se abraçar, se apegar aos valores celestiais. Mateus 16, 24 diz assim: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz e as ovelhinhas ainda tem uma cruzinha para carregar, né? Porque a maior Jesus já levou. A maior Jesus já levou. Seguir também significa mudança de atividade. Mudança de atividade. Lá em Mateus 4,19, diz assim: disse-lhe Jesus: venham comigo, e eu farei pescadores de gente. Olha aí. Você tinha várias atividades. Você era fofoqueiro, você maltratava os outros, você adulterava, você fornicava, você era mentiroso, você era tudo. Né? Tá rindo, irmã Vilma? Mas a tua atividade mudou. Jesus falou: vem, que eu vou fazer você pescador de homem. Mudou tudo. Eu agora sou aquela ovelha que Jesus me chamou para levar outros à salvação. Jesus não morreu por ovelhas perfeitas. Jesus não morreu por ovelhas perfeitas, mas por ovelhas que ouvem, se deixa conhecer e segue a Ele. Jesus morreu por ovelhas que ouvem a sua voz, que se deixa conhecer através de um relacionamento, através de uma intimidade, e que segue a Ele. Hoje nós estamos aqui, amém? Trazendo a memória da morte e da ressurreição do verdadeiro pastor, que morreu pelas ovelhas. E como resposta a esse sacrifício, como resposta a tudo que Jesus fez por nós, aquele pastor que ainda continua nos pastoreando, do trono da tua graça, à direita de Deus, intercedendo por nós, deixando aqui o Espírito Santo para nos trazer força, para nos dar capacidade de nós darmos a Ele uma resposta. O Espírito Santo é que nos capacita a dar a Ele uma resposta que Ele merece. De nós mesmos não temos essa capacidade. De nós mesmos nunca vamos alcançar, vamos pagar aquilo que Jesus fez por nós. Mas através do Espírito Santo, nós temos força para deixar de ouvir vozes estranhas. Porque nós apresentamos aqui 3 verdades. Agora quero perguntar à igreja: vocês querem conhecer as mentiras? Sim ou não? Querem conhecer as mentiras? Não, pastor. Sabe por quê? Porque para a ovelha de Cristo não existe mentira, só existe a verdade. Nós só aprendemos a verdade. Nós só aprendemos a conhecer a verdade. Não nos interessa saber a mentira. Não nos interessa saber, lá a mentira do mundo. O que nos interessa
é conhecer a verdade. Se você conhece a verdade de Cristo, com certeza, ou seja, conhece a voz de Cristo, com certeza você vai perceber que as outras vozes são bem diferentes. Os outros chamados são bem diferentes. Você vai passar a identificar, ter o discernimento espiritual, que é a voz do nosso pastor. E hoje nós estamos aqui, renovando esse compromisso. Eu quero permanecer nesse rebanho, nessa família. Eu quero permanecer seguindo esse pastor, que mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não vou temer, porque eu sei que Ele está comigo, porque eu acredito e creio nas suas promessas. Eu acredito e creio em tudo que Ele fez, nas suas obras, que dá testemunho de que Ele é Filho de Deus. E nós estamos aqui hoje para renovar esta comunhão com Ele. Você quer permanecer com Ele? Você quer continuar com Ele? Então nós vamos ficar de pé e vamos então dar o início a este ato. Vamos dar o início a esta cerimônia. Para nós aqui é uma cerimônia, mas na verdade, lá no nosso interior, é algo muito mais ainda. É confiar mais, é crer mais, é acreditar mais, é saber que o que nós estamos fazendo não vai se resumir aqui neste ato, mas eu vou embora sabendo que há um pastor que está à minha frente, há alguém que está me guiando, alguém que eu possa confiar, alguém que eu possa contar os meus problemas, alguém que eu possa falar da minha dor. Às vezes eu não preciso nem falar, mas ele já está sabendo, ele já está tocando, ele já está agindo, ele já está chegando na frente, antes de você falar, antes de você pensar, ele já está resolvendo, ele já está limpando os teus caminhos, ele já está tirando da tua frente, né, aqueles troncos que às vezes você vê, é um tronco que você, pastor, apareceu um tronco aqui na minha frente que eu não consigo passar. Apareceu um tronco aqui, eu não consigo nem para a esquerda, nem para a direita. Pastor, mas eu quero ir, eu quero seguir, pastor. Mas há um tronco, há um impedimento na minha frente, mas eu quero te seguir, Jesus. E Jesus vai tirar esse impedimento que impede de você seguir a Ele. Jesus vai tirar esse tronco, todas essas coisas que estão impedindo de você seguir a Ele. Ele volta. Ele tira, Ele limpa os teus caminhos. E você segue com Ele. As 99 ficam quietinhas. Ficam quietinhas. Amém, irmão? Nós vamos orar ao Senhor neste momento. Mas eu já queria que o ministério se posicionasse. O ministério vai se posicionar. E nós vamos orar. Em nome de Jesus Cristo. Curva a sua cabeça. Pede o perdão.